Bom dia, segunda-feira, dia 1º de fevereiro, olha só, agora que eu vi. Bom dia, Lisiane, tudo bem? Oi, Lúcia Helena, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia Ana Paula, pessoal do Brasil inteiro, olha só, bom dia Jaque. Bom dia Rosana, Jaque Araújo, tu é da onde? Bom dia Fabrício, bom dia Jonathan. Bom dia Silvia, sei que tem gente do Espírito Santo, Minas Gerais, Curitiba. Bom dia Cris, e aí Xande? Oi Fabiola. Bom dia Isis. Sim, mas essa hora tem que estar todo mundo acordado já. O dia nasceu, a gente tem que estar acordado já, em pé. Bom dia Rúbia. Música Beija Eu. Bom dia, Fernanda. Olha só, Isis é do Rio de Janeiro, que legal. Bom dia, Carla, Rani. Bom dia, Rani. A música hoje é da Marisa Monte, Beija Eu. Bom dia, Karim. A Rosali, a Josinha. Então, hoje, já convide o pessoal aí, manda o aviãozinho. Convide para participar da live, deixa eu só tirar uma coisinha aqui no tela. Convide para participar da live. Bom dia, Gorete, tudo bem? Manda esse aviãozinho, acorda o pessoal, chama aí quem tá aí por aí. Priscila chegando também, bom dia. E aí convida para essa live agora para o pessoal poder acordar já com... Hoje o ensinamento vai ser bacana, como todos, né? Mas hoje começa outro capítulo. Rosalia de Balneário Camboriú, ótimo. Temos amigos aí, muitos amigos. Rafael, bom dia. E mandem também, se vocês estão com intençãozinha hoje de beijar alguém, manda essa música, Beija Eu, Marisa Monte. Manda, né? Manda no privado para a pessoa lá, manda para sua namorada, para seu namorado, né? Para aquele Beija Eu. Começa segunda-feira já com esse amor. É assim que a gente tem que começar. Ontem eu publiquei um vídeo sobre, vão olhar ali no Instagram, sobre as coisas que a gente pode dar como ser humano. E uma das coisas é amor, uma das coisas é compaixão. É isso, certo? Então beija eu. Tratem as pessoas com carinho. Vamos lá, que é segunda. Então, a gente está lendo No Coração da Vida, da Tenzin Palmo, Jitsuma Tenzin Palmo, que são umas palestras que ela proferiu ao longo do mundo. E foi, claro, foi editado, enfim, né? Porque a palestra não sai redondinha como está aqui, não, isso é impossível. E aí ela fala sobre sabedoria e compaixão no cotidiano. Vocês estão gostando do livro? É importante esse feedback assim para eu seguir uma linha, assim, né? Se a gente vai continuar despertando com Dharma ou não, porque se cair a audiência, eu vou fazer outra coisa, entende? Para atingir outros públicos e tudo mais. Então a gente tem que ver se está beneficiando, se está curtindo, que esse é o objetivo, tá? Então se estão curtindo, mandem esse aviãozinho aí. É importante que as pessoas se engajem nesse movimento do bem, né? E aí comentem no próprio corpo ali do livro, do Despertando com Dharma, que é importante porque as pessoas que vão olhar vão ver ali, eu vou assistir esse vídeo hoje no IGTV ou no YouTube, sei lá. Aí tem um comentário de vocês, pô, gostei daquela parte, estou achando legal, não entendi essa. Coloquem ali. Isso gera engajamento para a página, é claro, mas gera uma motivação e uma aproximação de outras pessoas. Eu também vou acordar cedo e vou assistir. E aí a gente multiplica essa rede do bem. Rede do bem vai fazer bem para todo mundo. Tá? Essa é a ideia. A Gorete é uma que está sempre colocando os stories, é muito legal assim de ver esses movimentos. Então agradeço muito e a gente continua. Hoje a gente vai entrar num ensinamento que é uma base, assim, uma base de qualquer linhagem do budismo, que são as 6 paramitas, ou 6 perfeições. Paramitas em sânscrito é perfeição. E tem algumas linhagens que são 10, mas acabam se repetindo um pouco. O Theravada vai dizer que são 10, o Mahayana, que é o veículo do meio, vai dizer que são 6, mas tá tudo bem, que todas se complementam. E aí, vocês vão ver que as 6 perfeições, se vocês querem praticar meditação, vocês devem praticar as 6 perfeições. Porque não adianta nada sentar em meditação e aí daqui a pouco tu não conseguiu trabalhar isso. Não significa que tu tem que se tornar uma pessoa
perfeita, porque isso não existe. A perfeição é justamente as nossas imperfeições. A perfeição é isso. Então, vamos lá. As 6 perfeições, capítulo 6. Então, para quem está acompanhando no livro. O caminho das 6 perfeições, ou paramitas, é o caminho do Bodhisattva. Lembra, o Bodhisattva é aquele guerreiro, assim, né? O herói espiritual. O Bodhisattva é alguém que aspira a atingir a iluminação para benefício não só de si mesmo, mas também de outros. Esse tempo alguém me perguntou isso, né? Numa história eu respondi, não respondi que eu sou um Bodhisattva, óbvio que eu não sou. Mas tendo a ser. Estou no caminho, esse é o meu objetivo. Então, atingir a iluminação para benefício não só de si mesmo. Eu tive que fazer muitas renúncias. Estou nesse momento fazendo renúncias, e essas renúncias elas são doloridas, assim, são muito dolorosas, porque são escolhas de vida, né? Mas essas escolhas fazem com que teu caminho fique um pouco mais livre, assim, de obstáculos, né? Mas são escolhas que são dolorosas, muito. Paramita significa literalmente alguém que vai além. Algo que vai além. Param significa além, e ita significa viajar, ir além. Não há equivalente verdadeiro na língua inglesa, mas geralmente as paramitas são traduzidas como as 6 perfeições. Então as 6 perfeições são. Vamos ver se vocês acham difícil praticar isso. Se vocês conseguirem praticar isso, vão atingir a iluminação. Generosidade, conduta ética, paciência, esforço entusiástico, meditação e sabedoria. É uma escala, assim. Então, generosidade, conduta ética, paciência, esforço entusiástico, meditação e sabedoria. Vocês estão entendendo por que muita gente confunde o budismo achando que existe um Deus, que existe alguma coisa assim? O Buda nunca negou a existência de Deus. Ele simplesmente não conversava sobre isso. E às vezes vocês veem a gente fazendo as prostrações, aquilo e tudo mais, né? Eu já expliquei, a gente faz as prostrações para o Buda, para o Dharma e para a Sangha, mas é para o estado búdico que temos em nós. Não é para uma estátua, não é para... A estátua só nos lembra aquilo que está em nós, porque o budismo vai tratar de não dualidade, né? Então não existe algo fora, existe as coisas dentro. E por que o budismo não prega um Deus, mas ele também não nega um Deus? Olhem o respeito que existe. Por isso que tem muitos... Eu já ensinei freio, já ensinei padre a praticar meditação, porque o budismo ele vai entrar em qualquer tipo de religião e ele vai servir como um suporte. Vocês lembram na Caverna da Neve, na neve, que a Tenzin Palmo foi ensinar as freiras lá em Assis, na Itália, logo que ela saiu do retiro dela de 12 anos na caverna, ela acabou parando na Itália e acabou ensinando as freiras a praticar a meditação. A meditação budista. Por que não precisa de um Deus nesse sentido? Não quer dizer, vou deixar bem claro, não se nega, não importa isso. É que para o budismo não importa muito se há a existência de um Deus ou não. Por quê? Com todo o respeito. Por quê? Porque se a gente aprender a praticar tudo isso que o budismo prega, a gente não precisa de um Deus que diga que isso é errado ou certo. Aí o Deus fica de férias. Tá ótimo. Entendeu? Então, existindo um Deus, ele tem que ficar, ou seja, tem responsável pelo teu caminho. A gente já falou sobre o karma, né? Então a gente já falou sobre a impermanência, a gente já falou sobre renúncia. E aí, se tu tem generosidade, conduta ética, amor, esforço correto, sabedoria, tal, tu tá num caminho ético, tá num caminho que é verdadeiro. Então não precisa de algo externo te dizendo, isso está certo, isso está errado. Tu tem que saber se está certo, se está errado. Vai prejudicar outra pessoa. Ontem alguém colocou ali que precisa controlar a sua fala. Acho até que essa pessoa está na live. Ela escreveu isso. Dentro das imperfeições e hábitos, né, precisa controlar a sua fala, né? E eu estou lendo um livro do Steven Pilker, todo mundo conhece? E é imenso, é uma bíblia, né? Eu tenho 3 dele, todos são acima de 800 páginas. E é uma tese, então, e ele estava falando sobre isso. Falando sobre muitas coisas, enfim. Mas ele estava falando sobre, veja se as coisas que tu vai dizer, se daqui a 50 anos seria notícia de jornal. Imagina se um jornal fosse publicado de 50 em 50 anos, quais são as coisas importantes que seriam publicadas?
Ou não precisa ir tão longe, para a gente não se achar tão, né, tão para baixo. Se o que tu vai dizer vai fazer alguma diferença nos próximos 6 ou 1 ano. Se não vai fazer diferença, não fala. Na boa. Evita. Observa se isso que vai fazer alguma diferença, vai trazer algum benefício para as pessoas, para os seres, para aquela pessoa que eu vou falar. Porque tem gente que diz assim, eu falo mesmo. Não, não fala mesmo porque isso não é legal. Tá? Controla a língua, dá uma marcha nela. Bota em ponto morto, observa a tua mente, depois engata. E se engata às vezes para ficar só em silêncio. Então, essas são as 6 perfeições. O caminho das 6 perfeições é um caminho completo em muitos aspectos, pois incorpora qualidades necessárias para uma vida espiritual bem equilibrada. Uma vida espiritual dirigida não apenas para o mundo interno, por meio da meditação e da sabedoria, mas dirigida também ao mundo externo, por meio da generosidade, da inofensividade, do desenvolvimento da paciência e assim por diante. Gente, se sentarem para praticar só as 6 perfeições e as 4 incomensuráveis, isso é uma prática para a vida inteira. Isso é prática de meditação, praticar isso. Quando a gente fica em silêncio, na prática formal, que a gente está em silêncio absoluto do corpo, da fala, da mente e da consciência dos pensamentos, na consciência de todo o movimento que acontece, quando a gente está em silêncio, a meditação serve para a gente observar essas fluições dessas perfeições. A gente vai observando nossos pensamentos, daqui a pouco surge uma raivazinha ali, daqui a pouco surge, né, aquela pessoa não merecia, aquela pessoa não sei o quê. Então tu vai observando como tu é. Tu tem que resolver isso. E não achar que isso faz parte da natureza humana. Isso não faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana contaminada. A natureza humana absoluta não é assim. Essa é a natureza humana relativa. Então a diferença entre o absoluto e o relativo. O relativo é assim. Somos todos desse jeito, imperfeitos. Mas a absoluta é pura. Tanto é verdade que às vezes surgem seres puros. É o cisne preto, né? Às vezes surgem. Né? Tem outro livro que se chama Cisne Preto. A existência do cisne preto, ele existe. Então, existiu Jesus, existiu Gandhi, existiu Buda, existiu, né, Madre Teresa, existiram essas pessoas que eu cito sempre, eu acho maravilhosas, Chico Xavier, em cada uma na sua linhagem. Né? Em um país budista tradicional, os principais praticantes são geralmente monges e monjas. Não tem os leigos. Portanto, os ensinamentos do Dharma são destinados a quem tem suas vidas mais ou menos dedicadas à prática do caminho espiritual. Monges geralmente têm mais tempo, mesmo vivendo em mosteiros. Onde há muita coisa a fazer, ainda tem muito menos distrações do que aqueles que vivem em família. Isso é óbvio, né? A gente pratica muito pouco, né? Não tem como. A gente tem que trabalhar. Terminou a live aqui, é tempo de tomar um café, eu já tenho que começar a fazer arquitetura, tenho que trabalhar. Né? Os monges não têm uma vida familiar ou relações próximas. Não precisam ter uma carreira bem-sucedida, não têm uma vida social, nem televisão e outros entretenimentos. A vida monástica é geralmente centrada em torno de um programa de estudo, retiro de meditação ou práticas de rituais. Isso em alguns lugares, né? Porque está muito mudado isso. No entanto, hoje em dia no Ocidente a situação está completamente invertida. A maioria do público que ouve o Dharma é composta de pessoas leigas, e é verdade. Isso significa que provavelmente têm relacionamentos íntimos. Pode ser que sejam casadas, tenham filhos ou pais pelos quais são responsáveis. Têm profissões e uma vida social. Quanto tempo sobra para o estudo, meditação e orações? Neste ponto, vemos que há uma profunda diferença entre a vida monástica e a vida leiga. Se apresentarmos o budismo como um caminho de meditação e práticas formais, ou seja, como o tempo que passamos em um templo ou o centro de Dharma, os momentos que estamos realmente sentados em meditação, fazendo rituais ou o que seja, podemos pensar que o resto do dia é uma perda de tempo, um obstáculo à nossa prática. Entendeu? Mas, como leigos, o tempo que somos capazes de dedicar à prática formal será muito curto para causar uma mudança radical de verdade se durante o resto do dia nossa mente estiver distraída. Então é isso, tu senta para praticar porque tu senta para treinar, ok? Mas não é o suficiente, tu tem que passar o resto do dia em atenção plena. Aí sim é o suficiente. Não é o bastante passarmos apenas meia hora por dia tentando chegar a um acordo com a mente.
Portanto, temos que reexaminar toda a situação, a fim de fazer uma transformação interior efetiva, uma mudança interna. Temos que perceber que se fizermos tudo o que fazemos, cada encontro que temos, cada respiração que tomamos, com consciência e compreensão genuínas, tudo isso constituirá a prática do Dharma. Entenderam? Não adianta vocês ouvirem o Dharma agora, aqui, eu já pratiquei minha meditação agora de manhã, eu já fiz minha meditação cedo. Aí tu ouve o Dharma, tu tá um cara bacana. Chega ali no teu trabalho e já dá um esporro na pessoa que está contigo trabalhando, ou na tua parceira, no teu parceiro, tua filha, teu filho e tal. E é super inadequado, assim, ou age de forma antiética no teu trabalho. O pessoal vai ouvir o Dharma, depois vai lá no trabalho e passa a perna em alguém, faz alguma coisa. E aí depois senta para meditar. Não vai adiantar. Nada. Zero. Porque não está servindo. Entendeu? Claro que tu vai errar, diz, mas eu cometi. Ótimo, amanhã tem uma nova chance. Mas errei de novo. Ótimo, tem outra chance. E é assim. Mas não fica esperando para outro dia para resolver, porque pode ser que não tenha essa chance. Longe de serem obstáculos à nossa prática, nossos relacionamentos e nossas carreiras, quando usados com habilidade, são a prática. Fundindo ou integrando nossa vida diária com o caminho espiritual, podemos perceber que os dois são a mesma coisa, se feitos com consciência e apreciação suficientes. Para explicar isso, uso as 6 paramitas como um tipo de base estrutural, porque incluem todos os níveis de prática. Primeiro, veremos a generosidade, e depois discutiremos a ética, paciência, esforço entusiástico ou perseverança. Por fim, chegaremos à meditação e à sabedoria, que são as mais complicadas. Então vocês vejam que isso aqui são ajustes, são upgrades no nosso aplicativo, são ajustes finos, né, que a gente vai fazendo. É uma acupuntura da nossa moral, da nossa ética, do nosso estado. Vai colocando alguns pontos assim que vai fazendo toda a diferença. É diferente dos preceitos, isso não são preceitos. Isso não são preceitos. Os preceitos é não roubar, não matar, não usar de intoxicantes, não abuso sexual, né? Então tu vai, e tem vários outros. E aí os preceitos são treinamentos que tu tem que levar a sério, muito a sério, e procurar não praticá-los, né, de alguma maneira. Mas é um treinamento, novamente. Agora esses aqui, vocês podem praticar sem fazer a ordenação de preceitos e praticar agora, nesse momento. Quer ver um exemplo de generosidade? Quando eu disse, convidem as pessoas para fazer participar do Dharma, convida as pessoas para se cada um mandar para alguém o curso Desperte, ou para 10 pessoas, porque aqui tem poucas pessoas, não pouco, mas são 30 pessoas, mandar para fazer o curso Desperte, isso é generosidade. É generosidade comigo, é generosidade com a pessoa que vai receber, e é generosidade porque eu sei que essa rede vai aumentar. Isso é generosidade com o mundo, entendeu? Não é para mim. Não é para mim o Desperte. É para a pessoa que vai receber, entendeu? Não é? É porque eu acredito. Por isso. Ou então Dharma. Ou então qualquer coisa boa. Dana Paramita. O nome de generosidade em sânscrito é Dana. Tá? D-A-N-A, Dana. O Buda colocou Dana, que significa doar ou generosidade, em sânscrito, bem no início do caminho do Bodhisattva. Porque é algo que todos podemos fazer. Todos, sem exceção. Por mais deludidos que possamos estar, né, por mais perdidos nas nossas ilusões, deludido, por mais raiva que tenhamos, por mais ciumentos ou gananciosos que possamos ser, ainda assim podemos doar. É uma qualidade muito básica. Não precisamos atingir nenhuma elevação espiritual para aprender a doar. Doar significa abrir mãos e o coração. É uma maneira muito bonita de responder aos outros. Na Ásia, as pessoas entendem com clareza toda essa qualidade de praticar a doação e a generosidade de forma sincera. Baseia-se no entendimento de que, se quisermos prosperar e ser bem-sucedidos, não só agora, mas em nossas vidas futuras, temos que plantar as sementes. Não poderemos colher se não plantarmos sementes.
A velha metáfora óbvia e clássica, né? As sementes da prosperidade são a generosidade e a doação. Olha só, tu quer ter prosperidade? Doe generosidade. Que louco, né? Tu doa, tu recebe. Portanto, se quisermos ter sucesso, temos que criar as causas para isso. Causas e condições. Se temos dificuldades em obter dinheiro, se acabamos ficando sempre muito pobres, é porque não criamos as causas suficientes por meio da sinceridade e da generosidade no passado. O Buda disse que se as pessoas entendessem o verdadeiro benefício futuro da doação, não guardariam uma única refeição apenas para si mesmo. Tentariam compartilhar todas as refeições, mas por não enxergarmos os resultados futuros, pensamos: se eu der isto aqui, vou ficar com o quê? O que sobrará para mim? Esse tipo de mentalidade não apenas suprime os nossos impulsos generosos, como também cria as causas para não sermos prósperos futuramente. É isso aí. Doar é uma alegria. É a mente fechada do este sou eu, isto é meu e eu não vou dar para ninguém, que nos causa tanta dor e nos impede de realmente apreciarmos o que temos. Veja, não são as coisas que possuímos que são o problema. O problema é nos agarrarmos a elas. É o nosso apego. São as coisas que nos possuem ou nós que possuímos as coisas. Somos capazes de segurar as coisas de leve, de tal forma que ao vermos alguém em necessidade ou apenas por sentirmos apreço, sejamos capazes de doar? Como é que tu tá com isso assim? Capaz de doar mesmo? Tem gente que não consegue desapegar nem do ar, assim, me pede para inspirar forte e soltar no suspiro, e a pessoa não consegue, ela fica tranca, sabe? Tranca completamente, assim. A pessoa não consegue soltar seu próprio ar. Isso já é um indício. Claro, pode ter um problema do pulmão também, tudo bem. Aí estou tentando criar um drama, tá? Não tirem minhas ideias. Na Índia, eu tinha um amigo que era um Swami hindu e morava em um ashram bastante simples, não muito longe do nosso mosteiro. Na verdade, ele era um discípulo direto do grande sábio indiano Ramana Maharshi, do sul da Índia. Nosso amigo Swami tinha diversos discípulos em toda a Índia e no exterior, mas vivia de maneira simples. As pessoas sempre levavam-lhe coisas difíceis de encontrar na Índia, e por isso muito apreciadas. Todavia, quando alguém lhe dava qualquer coisa, não importava o que fosse, seu primeiro pensamento era: quem seria uma boa pessoa para eu dar isto? Que bacana, né? Nada ficava preso entre seus dedos. Tudo o que chegava às suas mãos escorregava para as de outra pessoa. E ele era feliz porque sua vida era um contínuo receber e passar adiante. É um rio, né? Não havia acumulação. Não havia necessidade de carregar suas posses com o medo de perdê-las, como um pesado fardo em suas costas. Mas isso não quer dizer que você deva ir para casa e desfazer de todas as suas coisas. Não é isso que ela está ensinando, né? Vocês entenderam, né? Tem um limite, assim, o caminho do meio, né? Na verdade, a questão é abrir o coração. Realmente ser capaz de ter satisfação em doar aos outros e não apenas as coisas materiais. As coisas materiais são um bom começo, mas também podemos doar nosso tempo e nossa solidariedade. Olha outra forma de doar, aquilo que eu falei no início, né? Doação do tempo, da solidariedade. Podemos estar ao lado das pessoas quando precisarem de nós. Podemos oferecer o nosso destemor. Na linguagem budista, existem 3 tipos de doação. Em primeiro lugar, olha só, isso que é muito bonito de ouvir. Em primeiro lugar, 3 tipos de doação. Em primeiro lugar, a doação de presentes materiais. Em segundo lugar, a doação do Dharma. Isso aqui que eu estou fazendo. Isso significa estar ao lado das pessoas, ouvindo-as, tentando ajudá-las de alguma maneira e até mesmo clareando um pouco suas mentes, oferecendo conselhos. E depois também a doação do destemor, de ser um meio de proteção e ajudar os outros a descobrirem a sua própria coragem. Este é um presente que não tem preço. Entenderam? Ela vai explicar mais agora. Então, o destemor, imagina tu estar ao lado de uma pessoa que te oferece proteção. Alguém que tu pode dizer assim, conta comigo,
conta de verdade, que tu não vai tirar nada daquela pessoa, tu seja completamente altruísta, assim, né? Porque às vezes a pessoa só precisa daquela coragem, assim, né? E aí tu empresta a tua coragem. Então, 3 tipos de doação: material, o Dharma, que é o conhecimento. O Dharma pode ser assim, ó, tu pode ter uma outra forma de Dharma, né? Tu pode ter um outro tipo de conhecimento, como tem várias pessoas que fazem suas lives e tudo mais. Ou não precisa fazer uma live, né? Faz encontro, faz o que tu quiser. Essa é a forma de dar o Dharma, porque o Dharma é conhecimento. Tá? E as pessoas acham que o Dharma que tu absorve, ou o conhecimento que tu estuda, cognitivo, ele é teu. Isso não existe, gente. O conhecimento ele é etéreo, ele está ali, entendeu? Algumas pessoas estão com alguma parabólica, alguma, né, antena mais voltadas para observar e perceber esses movimentos. Mas ele não é da pessoa. Ele tem que ser repassado o tempo todo. Aqui a gente é só a antena e vai passando, vai passando, vai passando, vai passando o tempo todo. Não adianta tu ter os ensinamentos, ter as coisas e ficar para ti. Por isso que eu criei esses cursos todos aí, o tempo todo. Porque tem que passar, tem que ir adiante. Não pode ficar pra gente. De forma alguma. Ensino tudo que eu sei. Tudo. Algumas coisas eu não ensino. Por quê? Porque pode confundir. Aí eu não ensino e eu digo, vocês devem procurar um monge ou um lama. Entenderam? Tem coisas que eu não posso ensinar, que eu não fui iniciado para ensinar, não tenho permissão para ensinar. Tem muita coisa que eu não tenho permissão, mas eu sei, mas não posso. Podemos começar a doar de forma simples, desenvolvendo a qualidade de estarmos conscientes dos outros e de suas necessidades. Podemos doar, olha só, podemos doar alegria e prazer por meio da intenção de ajudar os outros. Não dar presentes apenas no Natal, em aniversários ou fazer uma visita, mas espontaneamente. Vemos algo do que gostamos e damos de presente a alguém. Talvez até mesmo para alguém que não gostamos. Dar algo para as pessoas de que não gostamos é uma bela maneira de nos relacionarmos com os outros. O Buda enfatizou a importância da generosidade. Essa qualidade de alegria em dar aos outros, sem sustentar sempre o senso de o que eu posso pegar para mim. Tradicionalmente, existem 3 tipos de receptores, assim como tem 3 tipos de formas de doação, que é o Dharma, o material, o Dharma e o destemor, né? Tem 3 tipos de receptores de doação que nos são recomendados. Primeiro, pode-se doar para aqueles que de alguma maneira consideramos merecedores. Isso significa, na linguagem budista, os Budas e os Bodhisattvas, significa sangha monástica, seu professor espiritual, ou qualquer professor considerado inspirador e superior em termos espirituais. Ofertamos em sinal de honra e respeito. Então, né, vocês ouviram a dica, né? Vocês estão vendo a dica? Ó, vou ler de novo. Significa qualquer professor considerado inspirador. Então, se vocês acham que... se vocês acham que esse que está aqui merece... tá louco, não perde a chance. Tá. O segundo grupo de receptores pode incluir aqueles a quem doamos por gratidão. Ah, também. Eu me encaixo em todos, gente. Como é que pode? Particularmente nossos pais. Também podem ser nossos professores, a qualquer um que tenha nos ajudado de alguma forma. Então pensem nas pessoas que estão ali, você, faz um agradinho, faz uma cestinha de frutas, flores, leva, manda entregar, faz alguma coisa. Esse movimento é segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Somos gratos. As qualidades de homenagem, gratidão e respeito tornaram-se muito denegridas no mundo de hoje. Essa é uma das razões pelas quais nossa sociedade está se desintegrando. Não incutimos mais essas qualidades do coração em nossos filhos. Alguns filhos abusam e falam mal dos pais. Mas sem nossos pais não estaríamos aqui. O nascimento humano depende dos pais. Quando nascemos, eles nos olham e não nos jogam fora dizendo: "Eca, que verme cor-de-rosa horrível." Nossos pais nos limparam, trocaram nossas fraldas, nos alimentaram e nos acalmaram quando choramos. Sem eles não estaríamos vivos hoje. Não importa quantos os achemos incorrigíveis, eles são seres humanos e têm pontos positivos e falhas como todo mundo. Nossos pais sempre estiveram por perto e nos amaram quando éramos pequenos. Portanto, temos com eles uma imensa dívida de gratidão. Sim, com certeza, não há o que falar, né?
E então tivemos os nossos professores. Não seríamos capazes de ler, de escrever ou de saber qualquer coisa se não fosse por essas pessoas que nos ensinaram, que nos mostraram como pensar, como aprender. Deveremos ser muito gratos, devemos ser sinceramente gratos por tudo que nos deram. Por que somos críticos? A sociedade é muito difícil, especialmente os jovens de hoje em dia. Tornamo-nos exigentes, críticos e egoístas a pouca gratidão. Só mais um parágrafo e eu termino a generosidade. Em terceiro lugar, então primeiro aos monges, enfim, as pessoas merecedoras, os professores, pais, né? E em terceiro, podemos doar àqueles que estão em necessidade. Os pobres, os doentes, ou qualquer um que tenha uma necessidade especial. Então entender o que é doar, né? Não é doar só coisa. Tá? É bacana oferecer seu casaco para o seu melhor amigo, mas é mais significativo dá-lo a alguém que não tem um casaco e que está sentindo frio. Doar de forma apropriada para aqueles que realmente necessitam é fundamental. Às vezes as pessoas precisam apenas de atenção. Precisam de alguém que não as desconsideram e a ouçam a sua dor. Às vezes as pessoas só precisam de um ombro. A qualidade de nossa vida e a decisão de manter nosso coração fechado ou aberto depende de nós. Portanto, o primeiro gesto de um coração aberto é a generosidade. Então eu vou lançar um desafio. O desafio, que depois vai aparecer um postzinho ali, o desafio de hoje. Hoje, não é nem da semana, hoje. Tá? Você praticou a generosidade hoje? Já praticou a generosidade hoje? Doou, seja o que for, bens materiais, um sorriso, um ombro, qualquer coisa. Então hoje vai ser a nossa meta. Vocês, mas eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. Tem tempo sim. Não vem. Tu não é o presidente dos Estados Unidos, nem não é tão ocupado assim, que não consegue fazer uma... Entendeu? Tem que dar um tempo. É que as pessoas se acham muito ocupadas, né? A gente mora, agora eu vou falar aqui de Lajado, a gente mora numa cidade de 80, 90 mil habitantes. Tem gente que mora numa cidade de 20 mil habitantes. E correm como se estivesse em São Paulo. Menos, né? Menos. Tá bom? Tem tempo sim. Então todo mundo tem tempo. Até mesmo a nossa amiga Isa que mora no Rio de Janeiro. Posso que ela tenha um tempinho de mandar uma mensagem para alguém, uma generosidade e tal. É isso. Você já praticou a generosidade hoje? Qual? E aí comentem, participem, distribuam aí o dispatch. Ou seja, né, vamos participar. Criar essa mandala. Segunda-feira, 1º de fevereiro, o ano está começando e nós já estamos a 1000. Nós vamos chegar no final do ano aperfeiçoados, um upgrade do nosso aplicativo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Pratiquem.